Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nestes últimos tempos, Ele falou por meio do Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. São com essas palavras iniciais do primeiro capítulo da Carta aos Hebreus que saúdo você, querida irmã, querido irmão, que participa desta reunião de oração nesta terceira semana do tempo litúrgico do Advento. O autor da Carta aos Hebreus faz uma declaração muito relevante para o período do Advento. Deus falou no passado pelos pais e pelos profetas. Agora, Ele fala por meio de Jesus Cristo, o Filho amado, que nasceu na manjedoura, concretizando a promessa eterna: Eis que estou convosco sempre. Hoje, em especial, queremos trazer e apresentar a Deus nossa gratidão ao celebrar o Dia da Bíblia. Em 1549, na Grã-Bretanha, quando o bispo Cranmer incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI um dia especial para que a população intercedesse em favor da leitura do livro sagrado, a data escolhida foi o segundo domingo do Advento, vindo depois a ser fixado como o segundo domingo do mês de dezembro, que neste ano aconteceu no domingo último, dia 12 de dezembro. A Bíblia é um livro que foi escrito há muitos séculos, mas que mantém sua atualidade e conserva em suas páginas a força da mensagem divina. É para seus leitores luz que orienta, alimento que sacia, palavra amiga que conforta na caminhada da vida. Queremos juntar nossas vozes e corações para agradecer a Deus por este livro que nos ajuda a conhecer o seu amor, revelando-nos a história da salvação. Agradecer a dedicação das pessoas que copiaram, traduziram, imprimiram através dos tempos as páginas da Bíblia e a preservaram de forma que chegasse até nós. Agradecer a vida de quem hoje trabalha para distribuir a Bíblia, tornando-a conhecida, podendo fazer chegar a muitos e muitos as belas palavras de vida nela contidas. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama, que alegres são essas palavras
essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Ó Pai de amor, mais uma vez te somos gratos por este momento em que estamos buscando a Tua face em oração. Confiamos que Tu nos acolhes em amor e misericórdia. A Ti queremos prestar louvor e gratidão. Dá que em nossa vivência da fé, a Tua palavra possa ser guardada em nossa mente e coração, mas que também possa ser colocada em prática no nosso dia a dia. Que em tudo possamos ser guiados pela Tua mão e sustentados pelo Teu cuidado. Pedimos-te, em nome de Teu Filho Jesus, palavra viva para nós. Amém. A Bíblia, para nós cristãos e cristãs, é regra de fé e prática para viver. Então, acho que é importante a gente considerar, em primeiro lugar, que, como regra de fé, ela nos dá parâmetros para a gente ter uma vida melhor, ser um bom cidadão, uma boa cidadã, enfim, nos dá referenciais para que a gente possa exercitar a nossa fé de modo público. E como prática, é aquilo que a gente pratica no nosso cotidiano. É muito interessante que os protestantes são conhecidos como o povo da Bíblia. Então era um princípio nosso conhecer a Bíblia, porque a Bíblia era o alicerce da nossa vida, a base da nossa fé. Ultimamente parece que esse alicerce está sendo um pouco atrapalhado, né? Então eu diria, a nossa herança coloca a Bíblia como um elemento fundamental para a nossa vida de fé. Um dos slogans da Reforma Protestante é somente a Escritura. Então, acho importante o Dia da Bíblia justamente para resgatar a importância da Escritura no nosso cotidiano. E o Dia da Bíblia ajuda a gente a parar e refletir sobre o que significa a Bíblia e resgatar, quem sabe, essa proposta de leitura da Bíblia. A Bíblia também, ela é um diálogo acerca da experiência de Deus. Às vezes a gente abre a Bíblia e procura um texto e já lê e acha que é só ler e já está bom. Mas nós temos que nos lembrar que a Bíblia, ela foi uma experiência do povo de Deus com Deus, e uma experiência tão significativa que ela se torna normativa. E esse Deus que era, que é e que será, quer dizer, se eu leio a história do passado e a experiência do povo com Deus, eu tenho discernimento para saber das minhas próprias experiências, das minhas próprias angústias, na minha relação com Deus, no mundo que eu vivo. Então ela é uma luz para orientar a vida da gente em meio à caminhada. Por outro lado, a Bíblia não é um livro de doutrinas como muitos desejam. A Bíblia ela não está aí para doutrinar, ela está para ensinar. Doutrinar, você fecha. Então é isso, é dessa forma e não tem nenhuma discussão, não tem abertura para colocá-la na vida, fazer novas hermenêuticas, novas leituras, novas propostas de vida. Enquanto que você fala de ensino, é diferente. Então a Bíblia não pretende ser um livro de doutrinas, mas um livro pedagógico, um livro de ensino, que ensina as pessoas sobre como bem viver. A Bíblia não é muitas coisas que às vezes a gente acha que ela é. Primeira coisa que ela não é um amuleto.
Não é porque eu estou carregando a Bíblia que eu estou protegido no sentido mágico da coisa. Ela não é um amuleto. A Bíblia, ela é orientação. E há muitas pessoas também que têm na Bíblia, né? A gente costuma falar de uma bibliolatria, usam a Bíblia como se fosse um livro mágico, haja vista ainda hoje, não só entre os católicos, mas até entre protestantes também, que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 como se emanasse de lá algum poder. E não, a Bíblia fechada não ajuda, então ela tem que ser lida, ela tem que ser estudada e tem que ser colocada na vida. Então ela não é também um rádio ou uma antena que atrai a bênção de Deus para a casa da gente. Ela não é livro de adivinhação. Sim. Deixa eu ver o que Deus reserva para mim hoje. Não, ela revela a vontade de Deus para a minha vida, mas não hoje. Revela a todo momento, por isso que eu tenho que estar constantemente lendo ela. Ela não pode ser vista como esse elemento mágico, de atrair sorte, de proteger, de garantir bênçãos só pela presença dela. Ela tem que ser um elemento integrante da nossa vida de fé. Bom, nesse ano de 2017 a gente completa 500 anos da Reforma Protestante e estamos nos aproximando do Dia da Bíblia. Então penso que a gente precisa revisitar um pouco os reformadores no que se refere à busca pelo conhecimento bíblico, quem sabe observar um pouco melhor o princípio, o slogan da sola escritura de Lutero, para a gente impulsionar um pouco mais as nossas lições de escola dominical, para que a gente possa ajudar mais os nossos alunos e alunas a compreender a Bíblia a partir da lição da escola dominical e que a aproximação desse dia da Bíblia possa nos fazer refletir. Temos lido a Bíblia? Ou a gente tem lido aquilo que está escrito sobre a Bíblia? E a Reforma Protestante, a chegada do dia da Bíblia é tempo de reflexão, prioritariamente. Refletirmos sobre como lidamos, como lemos, quando lemos a Bíblia, para que a gente possa ter uma fé mais madura em tempos de construções acerca da fé que não se sustentam nos parâmetros dos ensinamentos bíblicos. Antes são construídas por aquilo que as pessoas acham, por aquilo que as pessoas pensam. Portanto, é uma fé rasa, uma fé que não tem sustentação nenhuma. Então, acho que o convite especial desse ano é: vamos refletir sobre o significado da reforma no que se refere à leitura da Bíblia e no dia da Bíblia, de um modo muito especial, vamos refletir sobre como, quando nós temos lido esse texto bíblico e se ele tem feito diferença no nosso cotidiano. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Queremos incluir hoje em nossas orações a família de Elda, irmã da presbítera Irene Leia. A enteada da Elda, Jussiara, está com sua saúde bastante fragilizada e carece de cuidados especiais. Que Deus tenha misericórdia de Jussiara, oriente os médicos que dela cuidam e dê sustento aos familiares. Continuo a pedir orações pelo Kleber, irmão do professor Ebert, que é meu chefe aqui na UFES. Ele está em um tratamento de saúde também bastante delicado, mas graças a Deus tem conseguido os melhores recursos da medicina para viabilizar o seu cuidado. Que venha de Deus o cuidado maior
que favoreça o seu pleno restabelecimento. Oremos, queridos, pela população do sul da Bahia e norte de Minas Gerais, que tanto tem sofrido com as chuvas e enchentes nos últimos dias. Que o espírito de solidariedade e a responsabilidade do poder público se manifestem de forma intensa para socorro dos necessitados. Com carinho, oremos pelas nossas crianças, adolescentes e jovens, que sejam fortalecidos na graça do Senhor e encontrem alegria na comunhão da Igreja. Não cessemos de orar pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, até mesmo internados, como é o caso do Rui, que também precisou passar ainda por uma cirurgia para a retirada de um cálculo renal. Que Deus possa ter misericórdia dessa vida. Também lembremos com carinho das nossas irmãs idosas, a Zuleike, a minha mãe, a Dona Odete, a Dona Albalília, a avó da Manuela, a nossa irmã querida Dona Penha, a Ormandina, que todas essas idosas possam se sentir amparadas pelo nosso Deus. Também entreguemos a Deus em oração a vida da Quirênia, do meu irmão Erval, da Evangelina, do Nilson, da Naíra e do Carlos, da Ellen, que todos esses nossos queridos citados e também alguns que estão no coração de cada um de vocês que nesse momento compartilha conosco esse tempo de oração. Que possa o nosso Deus tomar cada vida lembrada em suas mãos e possa dar a cada uma delas o consolo, estendendo a sua mão poderosa e a sua infinita misericórdia. Vamos orar também, queridos, pelos nossos irmãos, alguns que se encontram já em viagem neste tempo de final de ano, que possam ser guardados também pela bênção protetora do nosso Deus. Que nós possamos ficar guardados também na sua bênção, amparados na sua graça. Tudo isso por obra e misericórdia do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.